Bom dia. Vamos tentar passar para vocês aqui, através desses slides, quais são as mudanças, né? O que é que ocorre agora com o Programa Nacional de Crédito Fundiário, considerando que ele já beneficiou algumas famílias no estado de Rondônia, mas houve bastante mudanças e a gente, através desse slide, vai passar para vocês quais são essas mudanças. Bom, ele continua sendo como chamado Programa Nacional de Crédito Fundiário, né, com recursos aí a aporte do Terra Brasil. E para que ele serve? Ele oferece condições para os agricultores sem acesso à terra, ou às vezes com pouca terra, possam comprar um imóvel rural por meio do financiamento de crédito rural. A gente quer deixar bem claro aqui que o PNCF ele é um crédito retornável, ou seja, ele é um financiamento que deve ser pago, né? Ele não é a fundo perdido. Além da terra, os recursos financiados também podem ser utilizados na estruturação da propriedade e do próprio projeto produtivo, aquele que vai dar suporte ou que a gente chama de capacidade de pagamento para pagar o projeto. Além disso, ainda com recursos também financiáveis, você pode contratar a assistência técnica, né, que neste caso ficou exclusivo para a Emater Rondônia fazer a elaboração dessas propostas. Os recursos para o financiamento são concedidos, eles são oriundos da onde? Do Fundo de Terras e da Reforma Agrária. Quem são os beneficiários do PNCF Terra Brasil? Poderão ser beneficiados com financiamento, amparados com recursos do Fundo de Terra e da Reforma Agrária. Trabalhadores rurais não proprietários, com idade entre 18 e 70 anos, que comprovem, no mínimo, 5 anos de experiência na atividade rural nos últimos 15 anos. Os jovens de 16 anos, desde que devidamente emancipados, com a averbação no cartório, eles devem comprovar, no mínimo, 2 anos de origem na agricultura familiar, como integrante do grupo familiar ou como aluno de escola técnica, de centro familiar de formação por alternância ou outras similares. Os agricultores proprietários de imóveis cuja área não alcance a dimensão da propriedade familiar, assim definida por lei, e que seja comprovadamente insuficiente para gerar renda capaz de propiciar o próprio sustento e de suas famílias. Ou seja, as pessoas, o modo familiar em Rondônia é até 240 hectares para essa região norte. No caso, às vezes tem uma família muito grande que essa terra hoje que eles possuem não tem condição de sustentar todo mundo. Dentro daquela família já se formou lá outras famílias, né, noras e genros, e essas famílias recém-formadas ou com pouquinha terra podem acessar o Programa Nacional de Crédito Fundiário. Agora, ele tem uma coisa interessante, a renda limite desses proprietários, desses produtores que devem fazer essa comprovação, ela não pode ultrapassar hoje o limite de R$ 45.245 ao ano e um patrimônio líquido no máximo de R$ 80.000. Mas na frente a gente vai explicar a divisão desses dois grupos. O cálculo da renda bruta anual sobre a atividade do grupo familiar é a composição dos últimos 12 meses da apuração, né? Então aí vai entrar benefícios sociais, previdenciários, demais rendas provenientes de outras atividades no estabelecimento e fora do estabelecimento. Os documentos que podem comprovar o prazo de experiência previsto que a gente falou lá atrás, um contrato individual de trabalho ou registro de anotações na carteira de trabalho, isso pode comprovar o tempo dele lá na experiência, no caso 5 anos e 2 anos para jovens, né? Um contrato de arrendamento ou parceria ou comodato rural,
o bloco de nota do produtor rural, que hoje é online, as notas fiscais de entrada ou saída de mercadoria também comprovam, servem para comprovar que o produtor tem aquele prazo de no mínimo 5 anos na atividade rural. Vamos dar uns exemplos aqui. Às vezes a declaração das cooperativas, associações ou sindicatos representativos de grupo de produtores, agricultores familiares também, ou trabalhadores rurais. Também tem ainda um atestado que pode ser comprovado dos órgãos estaduais de assistência técnica, no caso a Emater Rondônia, ou as prefeituras municipais, ou os conselhos municipais de desenvolvimento rural sustentável. Tem ainda também comprovante de recolhimento de contribuição previdenciária através da Previdência Social decorrente da comercialização da produção, né? A cópia do imposto de renda, a DAP também, nesse caso, enfim, tem uma N cadeia de documentos que podem servir para comprovar que o cidadão se enquadra porque ele desenvolve atividade rural há mais de 5 anos e, no caso do jovem emancipado, há mais de 2 anos. Quem é que não pode ser beneficiário do crédito rural, do Programa Nacional de Crédito Fundiário? É vedada a concessão de financiamento com recurso do Fundo de Terra e da Reforma Agrária aquele que já tiver sido beneficiado com recurso do Fundo de Terra e também da Reforma Agrária, tiver sido contemplado por qualquer projeto de assentamento, produtor que já recebeu terra do governo, que exerça função pública autárquica ou em órgão similar, no caso funcionário público não pode, tiver sido nos últimos 3 anos proprietário de imóvel rural, né? Dentro lá que a gente já tinha falado no anterior, que é o imóvel rural grande, e for promitente comprador ou possuidor de direito de ação de herança sobre imóvel rural. Então, se ele é aquele cidadão que ele tem uma herança já dentro de uma divisão de terra, de uma divisão de imóvel rural, em ação ou por herança, ele também não pode fazer aquisição através do Programa Nacional de Crédito Fundiário. As condições de documentação para acesso ao Programa Nacional de Crédito Fundiário. Preste bastante atenção. A DAP serve, ela não é limitante, mas se tiver é interessante. Documentos para comprovação da ilegibilidade e aquele que a gente falou lá da experiência na atividade rural. Documentação oficial de identificação, que é identidade, CPF, né? Comprovante do CPF, que nós falamos, comprovante do estado civil, qualquer ele que seja, atualizado, cópia de comprovação de votação da última eleição. Isso aí, quem não votou, é só ir no cartório e faz aquisição desse documento, paga uma pequenita taxa. Documentação oficial de identificação do cônjuge, né? O CPF também do cônjuge, o comprovante de residência também, declaração de inscrição no CAD único, né? E solicitação de atualização cadastral e abertura de conta corrente junto ao agente financeiro. E o formulário de autorização de débito também deve ser, consta na relação de documentação para acesso. Isso aí vem muito depois, né? E o extrato do previdenciário chamado o extrato do CNIS. Os financiamentos dos imóveis rurais devem atender os seguintes critérios: que ele não esteja localizado em unidade de conservação ambiental e de proteção integral, em unidade de uso sustentável de domínio público, ou seja, em área de preservação permanente também, e nem em área de reserva legal. Então, significa isso o quê? O cidadão tem uma floresta lá no fundo e ele agora quer vender só aquela floresta, e esse cidadão que vai comprar não pode fazer essa aquisição, mesmo porque ele não vai poder explorar essa reserva, não pode subtrair a reserva. Que o imóvel também não esteja localizado em área declarada ou de pretensão indígena. Não é o nosso caso aqui, também não tem. Que o proprietário também possua título legal e legítimo de propriedade e que detenha a posse do imóvel e disponha de documentação que comprove a cadeia dominial de no mínimo 20 anos. Né?
Esse é um dos requisitos também. E outro requisito é que não sejam passíveis de desapropriação para fim de reforma agrária. Ou seja, o cidadão tem uma fazenda muito grande e vai fatiar essa fazenda, mas ao mesmo tempo ela já está também em via de desapropriação para fim de reforma agrária. Ele não pode fazer comercialização desse imóvel para as pessoas através do Programa Nacional de Crédito Fundiário. O financiamento dos imóveis rurais deve atender ainda os seguintes critérios: a fração de eventual divisão futura entre os beneficiários não resulte em área menor que a fração mínima da parcela, ou seja, em nosso município, no Horizonte do Oeste, o cidadão não pode comprar uma área menor do que 4,84 hectares, porque ele não vai conseguir escriturar, né? Então esse é o menor módulo rural que tem. Então, no mínimo, 4,84 hectares. E também que não tenha sido objeto de transação, a terra não pode ter sido objeto de transação nos últimos 2 anos, né? Com exceção, às vezes, de casos de espólio ou de extinção de condomínio, que é uma outra situação. A outra importante, outro item importante é que possuam um cadastro ambiental rural. Isso é vital. Sem o cadastro ambiental rural, não há menor possibilidade do cidadão comercializar aquela propriedade que tem interesse. E as terras também que estejam desembaraçadas de quaisquer ônus, que ela não tenha hipoteca, não tenha financiamento naquela área, que ela não tenha nenhum tipo de ônus que possa impedir a transferência legal do imóvel para o cidadão que vai fazer a compra. Outra coisa importante é que o preço do imóvel seja compatível com os preços praticados no mercado local e as condições sejam compatíveis com o tipo de exploração pretendida pelo beneficiário. Significa isso? Não é porque o alqueire de terra às vezes está R$10, ou R$20.000, ou 30, que o cidadão vai pedir lá 80, 90 mil reais. Ele não pode fazer isso. Vai ter uns critérios, esses critérios são analisados, serão analisados pelos órgãos envolvidos, no caso a Emater, a Secretaria de Agricultura, ou o próprio banco e o Conselho Municipal, que vão constatar se esse preço está superfaturado. Outra coisa interessante é as condições de exploração. Você não pode querer fazer aquisição de um imóvel onde o solo ele é um solo extremamente arenoso e você está pensando em fazer plantio de café, né? Ou é um solo extremamente argiloso, muito argiloso, e você quer plantar, por exemplo, mandioca ou batata. Então tem que ser uma área compatível com aquele tipo de exploração que você deseja, mesmo porque essa exploração do imóvel é que vai definir lá a forma de pagamento, o recurso que você vai ter para fazer o pagamento dessa terra. Do imóvel rural, o que vai solicitar? O cidadão quer vender o imóvel lá, o que a gente vai solicitar dele? A certidão de registro atualizada, a certidão de inteiro teor, toda a documentação legalzinho, bonitinha. Certidão vintenária, que é aquela que vai provar lá do imóvel, desde que ele saiu do INCRA, por exemplo, até chegar hoje a esse proprietário. Então a gente costuma chamar de certidão vintenária, com cadeia dominial atualizada, ou seja, provar lá do público, que é o INCRA, o primeiro proprietário, até o seu João, o seu Manel lá, que é o proprietário hoje. Essa documentação, elas são solicitadas ao cartório. Certidão de ônus, agravames, ações reais, enfim, tudo que tiver no cartório, tudo que for certidões, serão solicitadas. E o CCIR é básico também, né? Cadastro do imóvel rural, certificado de cadastro do imóvel rural também atualizado, devidamente pago, se for o caso, se ele tiver dívida. O ITR também, essa é a última certidão, nesse caso agora o ITR do ano anterior, né? Com a emissão da sua certidão através dos portais competentes. E o K, que é o cadastro ambiental rural, esse a gente já falou que sem o cadastro ambiental rural, o cidadão não consegue comercializar e daqui a um tempo vai ser impedido de fazer outros tipos de realizações.
A documentação do vendedor, isso é óbvio, né? Ele vai assinar um termo de intenção de venda, uma documentação oficial do vendedor e do cônjuge, que é CPF, RG, certidão de comprovação de estado civil, que é certidão de casamento ou de nascimento, ou de separação judicial, certidão de débitos, né, que é adquirida aí através também dos sites competentes. E no caso de vendedor não possui empregados, geralmente não tem, né, a não ser grandes fazendas, ele vai assinar uma declaração que a gente chama de isenção de contribuição com o INSS, né? E ainda o certificado de regularidade do FGTS, lá do vendedor, e outras certidões de ações cíveis, penais, que o programa exige. Essa documentação vai se preparando ao longo do tempo, né, para que ele possa vender a terra. A linha de financiamento e as suas taxas de juros. Dentro do Programa Nacional de Crédito Fundiário, tem dois tipos, o PNCF social e o PNCF+. Qual que é a diferença? No PNCF social, ele é para a nossa região, o cidadão tem que ter uma renda no mínimo, no máximo, aliás, de R$ 22.622, um patrimônio de até R$ 40.000, o valor que ele pode financiar de até R$ 158.358,54. O juro é 0,5% para ele no PNCF social, e ele ainda tem uma vantagem de um bônus de 40%, né, do valor lá que ele vai pagar do juro. O pagamento ele pode ser feito até 25 anos com 36 meses de carência, né? Então são 3 anos de carência e mais 22 anos para terminar o pagamento dessa terra. São 25 anos no total. Agora o PNCF+, ele muda que a renda anual do cidadão para acessar o crédito, ela pode chegar até a R$ 45.245, né? Essa é a renda dele. E o patrimônio líquido dele não pode ultrapassar o valor de R$ 80.000. O teto do financiamento para comprar a terra, da mesma maneira, R$ 158.358,54. O juro dele já é um pouquinho maior, 2,5%, e o bônus dele cai pela metade para 20%. O prazo é o mesmo, que é 25 anos, com até 36 meses de carência. As linhas de financiamento são compostas por 2 componentes básicos, que é meio complicado neste momento a gente explicar, mas vamos só dar uma pincelada aqui, mas não precisa se preocupar muito com isso por enquanto, que é o SAT, a aquisição da terra. É o financiamento propriamente dito para a aquisição do imóvel rural. Ele é amparado com recurso reembolsável, que eu já falei, lembre disso, ele tem que retornar, tem que ser pago, do Fundo de Terras e da Reforma Agrária, repassadas por meio de contrato de financiamento, assinado lá junto à instituição financeira. Dentro daquele valor de 158 mil, nós temos o subprojeto de investimento básico, que a gente chama CIB. Esse projeto de infraestrutura, ele pode financiar a infraestrutura básica e produtiva, implementada pelos produtores rurais, beneficiária com recursos reembolsáveis do Fundo de Terra, incluindo os contratos de financiamento do SAT. Ou seja, dentro daquele valor de R$ 158 mil, ele não pode usar todo o recurso para fazer a aquisição da terra. Ali dentro daquele valor tem que pagar assistência técnica, né, tem que pagar a elaboração do projeto, mas você pode utilizar um pouco ainda também. Vou comprar uma terra que não tem uma casa, mas não tem energia. Posso colocar? Pode. Essa energia será colocada com esse valor lá, com um valor você vai fazer o que vai entrar dentro do projeto e será pago também pelo chamado subprojeto de investimento básico, o CIB. E assim tem outras. Eu vou comprar uma terra que tem energia, mas não tem casa. Posso fazer uma casa? Pode. Vai poder fazer a casa. Vou comprar a terra, tem energia, tem casa, mas não tem uma estrada que pode chegar um veículo. Pode-se fazer também essa estrada. Mas sempre é interessante fazer a utilização desse recurso num bom imóvel, onde já tem as condições favoráveis para você residir com sua família e que tenha condição, acima de tudo,
de permitir produção agropecuária capaz de fazer o ressarcimento do financiamento no prazo exigido pela lei. Né? Os subprojetos de investimento básico, ou SAT, por exemplo, que é o para comprar a terra, os recursos são destinados à aquisição do imóvel, que serão repassados, é uma coisa interessante isso aí, serão repassados diretamente ao vendedor, após o registro da escritura no cartório de imóveis, lembrando que esse imóvel fica hipotecado com a sua escritura e tudo junto ao agente financeiro contratante da operação. Nesse caso, são de responsabilidade do vendedor do imóvel os custos relativos à comprovação da propriedade, tipo registro do imóvel, as certidões necessárias para aprovação e assinatura do contrato, financiamento e qualquer outra despesas referente à regularidade do imóvel para enquadramento do PNCF. Aí a gente quer chamar a atenção que antes de começar tudo, como é que o cidadão vai fazer? Né? Ele vai ter, já poderá ter algumas despesas com a questão de legislação ambiental e ele tem que estar bastante consciente com relação ao vendedor, principalmente, tem que estar bastante consciente neste primeiro momento que ele ele pode ter e deve ter algumas despesas, como essa questão de registro, comprovação de legalidade do imóvel dele e outras atividades que serão realizadas para provar e até dividir esse imóvel já que será destinado ao futuro proprietário. Naquele projeto que eu te falei do CIB, né, que é o Subprojeto de Investimento Básico, que é o recurso lá que sobrou lá, você comprou a terra, mas sobrou um pouquinho lá, você pode fazer construção de residência, reforma, a questão da água, do consumo humano e animal, rede de eletrificação, abertura e recuperação de acesso interno, construção e reforma de cerca, de pastagem, de instalações. Só que a gente não, até aquisição de animais, só que se for colocar tudo isso, principalmente agora do PRIS, que tudo está, vai sobrar pouco dinheiro para comprar a terra. Lembrando sempre que não poderá fazer aquisição do imóvel com área menor do que 4,84 hectares. Ainda sobre o CIB aqui, aqui é o que eu falei para vocês, olha, já entra o que você pode fazer com o CIB, né? Que é o Sistema de Investimento Básico lá, que está dentro dos 158 mil. Você pode gastar com custo cartorária, ITBI, os custos de desmembramento, vai pagar R$ 2.500 para a elaboração do projeto, mais R$ 7.500 para a implantação do projeto, contemplando aí 5 primeiros anos. Então isso vai dar um total de quê? De R$ 10 mil, né? E além dos investimentos básicos da infraestrutura e o projeto produtivo. Às vezes o cidadão quer comprar 2, 3 vacas, 4 vacas lá, pode colocar também, através do CIB? Pode, mas como ele vai ter acesso depois, que fizer a aquisição, ao crédito do Pronaf-A, né, mais de R$ 20 mil, R$ 25 mil, ele com esse recurso do Pronaf-A, que é barato também, o juro muito barato, ele pode ainda melhorar o seu projeto produtivo. Tudo isso será implementado e colocado dentro do projeto mãe a ser enviado aos órgãos competentes. Né? Então tá aí, essas são as primeiras informações que a gente vai passar para vocês. Meu nome é Arnaldo Araújo, extensionista rural da Emater, o telefone está aí 984-84-2035, né? O e-mail está aí também e todo mundo já sabe, esse telefone também é Zap. Então o que fica de tudo isso aí? Fica que você pode fazer um jovem recém-casado, jovem solteiro, a pessoa que tem lá, lembre que a idade vai até 70 anos, a pessoa que tem vontade, não tem um pedaço de terra, pode fazer sua aquisição do imóvel rural? Pode, né? Tá tranquilo para fazer. Lembrando mais uma coisa, esse financiamento ele é individual, né? Cada família é um projeto produtivo. Mas eu posso comprar, tem um cara querendo vender a fazenda dele, ele só aceita vender se for tudo. Pode repartir em 10? Pode, não tem problema nenhum. Cada um vai ficar com 4,84, são 48 hectares? Pode.
né? Mas cada família que fizer a aquisição, ela será uma família individual. Ninguém é responsável por ninguém ali dentro. A única e exclusivamente, cada um é responsável pelo seu projeto de aquisição do imóvel e pelo seu projeto produtivo, que vai mostrar lá, né, no seu projeto produtivo o que é que você vai trabalhar para fazer, para pagar esse crédito que você contratou, tá certo? Então, essas são as informações que a gente queria passar para vocês. E lembrando aí que nós estamos à disposição e você pode entrar em contato com a gente se tiver desejo assim, e a gente vai passando as informações ao longo do tempo, né? Devagarinho, dos primeiros passos até o último, para a gente permitir que você faça acesso ao crédito consciente, sabendo que tem que ressarcir e que ali tenha sucesso para você sustentar você e sua própria família, tá bom? Muito obrigado por enquanto, até a próxima.